Começando a gravação, então, de novo, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia Física. Nossa segunda aula, eu não sei se vocês já receberam ou vão receber o cronograma, essa é a nossa segunda aula do cronograma, continuação do primeiro tema, do tema da semana passada, então hoje a gente vai terminar de falar do globo terrestre. Vou começar aqui a apresentação para a gente relembrar um pouco o que a gente já falou. Caso alguém não esteja me ouvindo bem, fala aí, dá um alô, que eu vejo o que está acontecendo, beleza? Vocês estão vendo a apresentação? Eu vou começar a passar, então, eu estou permitindo o pessoal aqui ainda. Bom, então a gente começou a falar de globo terrestre, falei para vocês do sistema solar, aquela frasezinha que ajuda a lembrar o nome dos planetas. Não que seja tão importante lembrar o nome dos planetas, mas é legal, por que não, né? A gente tem aí nosso sistema solar com 8 planetas, planetas anões, asteroides, cometas, tudo isso fazendo parte do nosso sistema solar. Se alguém tiver interesse em astronomia e quiser saber mais sobre astronomia, depois a gente pode conversar também, me chama. Se vocês acharem legal, eu posso propor uma oficina sobre astronomia. Não sei se eu posso fazer isso, mas eu verifico se posso. Eu acho um tema bem legal. Se alguém tiver mais interesse, a gente pode falar mais sobre isso. Seguindo, vou ficar mudando aqui de tela. Então, a gente falou dos principais movimentos que o planeta Terra faz, assim como todos os outros planetas, né? Nosso planeta Terra faz dois principais movimentos, que é o movimento de translação, que é esse movimento em torno do Sol, que ele é muito importante porque ele faz a gente ter a passagem dos anos, cada volta completa em torno do Sol, a gente tem aí um ano no nosso calendário, e o movimento de rotação, que é o movimento da Terra em torno de si mesma. E aí é o movimento que vai descrever a passagem dos dias. A cada 24 horas completa, a gente tem a Terra dando uma volta completa em torno de si mesma. Então, esses dois movimentos são importantes para a passagem dos dias e dos anos, e também porque eles ajudam a explicar algumas coisas que acontecem no nosso planeta, que a gente vai ver ao longo do nosso ano. Então, falamos aí do movimento de rotação e translação, do eixo inclinado da Terra, que é muito importante, porque é justamente porque esse eixo é inclinado que a gente tem a mudança de estações do ano, por exemplo, né? Então, o fato da Terra ter o eixo inclinado e dela girar em torno do Sol, a gente faz com que o Sol bata, às vezes, mais no hemisfério norte ou mais no hemisfério sul, e a gente tem aí a diferença de estações do ano e a questão das estações do ano serem invertidas, né, do hemisfério norte para o hemisfério sul. Até falei para vocês que a gente tem, quando é verão, no hemisfério norte é inverno no hemisfério sul e vice-versa, e uma coisa que não me deixa mentir são os filmes de Natal que a gente vê todo ano, em que os filmes, em geral, a gente vê filmes que são gravados nos Estados Unidos, porque a gente ainda tem essa lógica de Estados Unidos como centro cultural do mundo, né? A gente tem um pouco que desmistificar isso, mas a nossa cultura pop, os filmes que a gente assiste ainda são todos vindos de lá, a gente ainda consome muita cultura que vem dos Estados Unidos. E os filmes que a gente assiste, geralmente, os filmes que passam aí na TV no Natal, são filmes com neve e frio e todo mundo, né, tomando chocolate quente. O próprio Papai Noel com aquelas roupas de frio, né, as renas, que são animais de climas frios, é tudo isso acontecendo lá no hemisfério norte, Estados Unidos, Europa. E lá é inverno no Natal. Aqui não, aqui a gente está passando um calor desgranhento no fim do ano. Então fica aí evidente que não estamos no mesmo lugar no planeta, né? Então, hemisfério norte, com todas essas representações, e a gente aqui no hemisfério sul, com outra estação do. E aí a gente falou também dos pontos cardeais, falei para vocês lá, norte, sul, leste, oeste, bastante importante a gente saber se localizar, saber observar a roda dos ventos e ver para que lado é o norte, para que lado é o sul. O sol sempre nasce no leste e se põe no oeste, porque o movimento
de rotação da Terra é no sentido de oeste para leste, então a gente vê o Sol nascendo lá do lado leste e o Sol se pondo do lado oeste. Movimento de translação, então, olha lá como a luz do Sol às vezes bate mais no hemisfério norte, aí depois ela bate lá na linha do Equador e depois bate no hemisfério sul, mudança das estações do ano. E a gente começou a falar de paralelos e meridianos, a gente começou a falar dos paralelos, que são essas linhas que são na horizontal, 5 principais paralelos, né? Os 5 paralelos que têm nome: Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Equador, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Falei para vocês que essas são linhas imaginárias, né? Tanto os paralelos como os meridianos são linhas imaginárias, elas não estão riscadas no planeta, mas a gente sabe a localização delas justamente pela forma como o Sol bate na Terra ao longo do ano. O Sol não bate todo dia no mesmo lugar, do mesmo jeito. Inclusive, não sei se eu falei para vocês, durante a faculdade e na disciplina de climatologia, a gente teve uma experiência para fazer em casa, em que a gente teve que observar como é que o Sol batia na nossa casa ao longo do semestre. E é bem interessante observar. Aqui em casa eu já percebi que a minha casa é toda errada, porque o Sol bate direto na parede da sala da minha casa, do lado de fora, né, no verão, e no inverno quase não bate sol ali. Então, no inverno a sala fica super gelada e no verão a sala fica super quente. Se a casa fosse virada um pouquinho mais, acho que para sul, talvez, o sol bateria mais na minha sala no inverno, e aí talvez a sala ficasse um pouco mais quentinha no inverno. Então, se vocês quiserem fazer essa experiência, claro que é uma experiência a longo prazo, mas vocês vão observar que o sol não bate na janela de vocês do mesmo jeito o ano inteiro. Eu também morei num lugar em que no inverno, ao longo do ano todo, o sol batia ok na janela da cozinha. E no verão, parecia que o sol entrava pela janela da cozinha. E não é só porque é mais calor, é porque o ângulo do sol muda mesmo, conforme a data do ano que a gente está. Falei para vocês, inclusive, que no verão a gente tem dias mais longos e no inverno a gente tem dias mais curtos. E isso tudo tem a ver com o movimento de translação da Terra e o eixo inclinado do nosso planeta. Beleza? Então, os paralelos e meridianos, essas linhas que são imaginárias, e inclusive eu falei para vocês lá que tem até um vídeo do Porta dos Fundos, eu até revi ele esse fim de semana, depois de falar para vocês, que tem o presidente dos Estados Unidos, e ele fala, e essa linha aqui, ela não atrapalha o navio quando o navio passa, fala, não, essa linha é imaginária. Fala, então essa linha imaginária, todos os outros países aí são imaginários também. É bem engraçado esse vídeo, se vocês curtem Porta dos Fundos, recomendo ver esse vídeo, chama Guiana Sumiu, bem divertido. E tem umas críticas geográficas, políticas bem legais também. Enfim, paralelos, a gente falou de todos eles, essas linhas aí que são na horizontal, e eles são definidos, eles estão onde estão por causa da forma como a luz do Sol incide diretamente sobre eles ao longo do ano. Então, a linha do Equador, o Sol bate ali, incide diretamente sobre ela 2 vezes por ano. As linhas dos trópicos, o Sol vai bater diretamente sobre ela apenas na data dos solstícios, né? E a gente falou também de solstícios e equinócios das estações do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno. Os solstícios e os equinócios, que tem tudo a ver com essas datas, porque as datas dos solstícios e as datas dos equinócios são justamente o primeiro dia de cada estação do ano. A gente tem solstício de verão e de inverno, que é o primeiro dia de verão e o primeiro dia de inverno, e equinócio de primavera e de outono. O primeiro dia da primavera é o primeiro dia do outono. E a gente tem nos equinócios o dia em que o dia e a noite têm a mesma duração em qualquer lugar do planeta. E no solstício a gente tem o dia mais longo do ano, quando é solstício de verão, ou o dia mais curto e a noite mais longa do ano, quando é solstício de inverno. Porque a gente tem diferença de duração entre dias e noite, e quanto mais longe aí da linha do Equador, maior vai ser essa diferença. Lembram disso?
né? Ali no Amazonas, por exemplo, que está perto da linha do Equador, a gente vai ter dias e noites mais ou menos com a mesma duração o ano inteiro. Mas quanto mais para longe a gente for, e aí eu dei para vocês o exemplo lá de países do norte da Europa, por exemplo, em que no verão a gente tem dias muito longos, chega a anoitecer 10 da noite, amanhece 4 da manhã, anoitece 10 da noite, e no inverno a gente tem dias muito curtos, a gente tem dia amanhecendo, o sol nascendo 9, 10 da manhã e se pondo 4 da tarde, por exemplo, né? Então a gente tem, quanto mais longe a gente está da linha do Equador, mais para norte ou mais para sul, maior vai ser essa diferença entre duração dos dias e das noites, conforme a estação do ano que a gente está. Inclusive, coloquei para vocês lá no Classroom, espero que vocês tenham visto, o videozinho lá do Sol da Meia-Noite, lá no Ártico, nos polos, né, para além da linha do Círculo Polar Ártico e Antártico, a gente tem meses direto, né, dias consecutivos em que o Sol não se põe no verão, ou dias consecutivos em que o Sol não nasce no inverno, né? Quem não viu, Amanda viu lá, quem não viu, veja o videozinho lá, o Sol finge que vai se pôr, e aí ele vai e nasce de novo, isso acontece lá para além da linha dos círculos polares, a linha do Círculo Polar Ártico e a linha do Círculo Polar Antártico. O que mais que eu ia falar sobre isso? Eu vi uma matéria, eu vou colocar lá no Classroom com o material dessa aula, sobre, inclusive, uma cidadezinha lá na Noruega, que fica super ao norte da Europa. Depois vocês procurem lá no Google Earth, no Google Maps de vocês, Noruega, para ver onde que fica. Ela fica lá no norte da Europa, quase já lá no polo. Inclusive, curiosidade aí, a história do Papai Noel, se não me engano, tem a ver com a mitologia nórdica lá na Noruega, Finlândia, ali aqueles países do norte da Europa, mas isso, né, só curiosidade. Enfim, tem uma outra matéria que eu vou colocar com o material de hoje, que é sobre uma ilha lá da Noruega, em que eles resolveram que eles querem abolir o tempo. Não querem mais usar relógio, porque não faz sentido usar relógio para eles. As horas são diferentes, no sentido de que no inverno a gente tem luz do sol meia-noite, e no verão, desculpa, a gente tem luz do sol até meia-noite, e no inverno a gente tem dias completamente escuros. Então, a gente aqui, a gente sabe, amanheceu o dia, a gente começa, sai do trabalho, vai trabalhar, anoiteceu a hora da gente estar em casa. Tem lugar que não dá para ter essa lógica, porque ao longo do ano muda muito a forma como a luz do sol bate ali, né? Então eles resolveram abolir as horas. É bem interessante, vou mandar para vocês também. Então, essa outra matéria também, dos jovens indo para balada à noite, só que estava de dia ainda, né? De madrugada, e o sol tá lá no céu, lá na Islândia, se não me engano, na Islândia mesmo. E bem interessante a matéria, quem não viu, veja lá também, bem legal. Então vamos seguindo, né? Porque a gente ainda está na revisão. Solstícios e equinócios, aqui para sintetizar o que a gente falou sobre solstícios e equinócios. Aí a diferença de como os dias são mais longos no verão e mais curtos no inverno. E dependendo de que hemisfério você tá, você vai ter dias mais longos ou dias mais curtos, né? Porque você vai estar no verão ou no inverno. Então, como a duração da luz, é grande aqui no hemisfério norte, em junho, e no hemisfério sul a gente tem pouquinha quantidade de luz, né? A gente resolveu essa questãozinha. E vamos falar agora dos meridianos. Até agora a gente estava falando dos paralelos. Então agora a gente começa, de verdade, a aula de hoje falando dos meridianos. A gente falou lá que os paralelos, então, são essas linhas na horizontal. E os meridianos, eles vão ser as linhas na vertical. Elas vão ligar um polo ao outro. E assim como os paralelos têm importância para a gente saber intensidade de luz e também qual estação do ano a gente vai estar em cada lugar do planeta, os meridianos, eles vão servir para a gente saber o horário em cada planeta. Né? E faz sentido, já que quando a Terra vai iluminando de paralelo em paralelo, é porque a gente tem a passagem do ano, o movimento de translação.
Quando a Terra vai iluminando de meridiano em meridiano, é porque ela está iluminando no sentido de rotação da Terra. Então, o sentido de rotação é a passagem dos dias. Se a gente tem a passagem dos dias, a gente também tem a passagem das horas, já que a gente tem 24 horas por dia, né? Então, os meridianos servem principalmente para estabelecer os fusos que são justamente essas faixas em que vão dividir o planeta em diferentes horários. A gente tem 24 horas num dia, quantos fusos horários a gente tem? Fácil essa, né? Ninguém quer falar? Tudo bem, então eu respondo para vocês. A gente tem, então, 24 fusos, né? A gente tem 24 horas, um fuso para cada horário. Então, 24 fusos horários. 24 meridianos que vão dividir a Terra em 24 fusos de 15 graus. Por que 15 graus? Porque a gente mede a Terra é esférica, a gente tem, então, a volta completa na Terra, a gente tem um círculo tem 360 graus. A gente divide esses 360 graus nos 24 fusos, a gente tem 15 graus para cada fuso. E aí, 15 graus é uma medida de distância, tá? Quando a gente mede as coisas numa esfera, a gente mede em graus, e não em centímetros, em metros e tal. Apesar da gente saber qual que é a circunferência da Terra, ainda assim é mais fácil para a gente medir em graus. A gente vai ver isso na próxima aula, que a gente vai falar de latitude, longitude, e a gente vê que a gente mede em graus mesmo, tanto para leste, para oeste, para norte ou para sul, mas a gente vai ver isso na próxima aula. Bom, quer dizer que a Terra só tem 24 meridianos? Na verdade, não. A gente pode ter 360 meridianos, um para cada grau, né? Só que a gente pega só 24 deles para fazer a diferença de fusos, porque são 24 horas que a gente tem e a gente vai ter uma hora dentro de cada fuso. Bom, e assim, a hora em cada local do mundo é determinada de acordo com um dos fusos nos quais essa região se insere. A gente tem esse mapinha aqui, mostrando todos os fusos aí no planeta. Olha o Brasil aqui, ó, lindo, maravilhoso. A gente tem, então, aqui no Brasil, esse fuso aqui amarelinho, -3, ó, -4, certo? E a gente ainda vai ter uma pontinha aqui no fuso -5, e a gente tem umas ilhas aqui também, que vão estar nesse fuso -2. O que é isso? -2, -3, -4, -5? É quantas horas a gente está menos de Greenwich, que é o fuso zero, né? 0 graus aqui, que é a linha zero, o meridiano de Greenwich, que é o nosso principal meridiano, né? A gente tem 5 principais paralelos, 2 principais meridianos, que é o meridiano de Greenwich e o meridiano da linha de mudança de data, que a gente já vai falar dela. E aí o zero lá é o Greenwich, a partir dali a gente conta as horas, para mais, para a esquerda, para a direita, ali para leste, ou para menos para oeste. A gente está a oeste de Greenwich, então a gente está em horários a menos horas de Greenwich, tá? Isso, Jane, justamente. A Jane pergunta por que que não é tudo reto, por que essas barrigas? Justamente porque se a gente tem lá uma linha reta, vamos supor que essa linha reta passa no meio da cidade de São Paulo. Como é que a gente vai conviver na mesma cidade com 2 horários diferentes, né? Eu vou sair de Itaquera às 7 da manhã para conseguir chegar, e eu vou ter que trabalhar na Barra Funda, e às vezes é tão longe que eu penso que é como se a gente estivesse mudando de fuso mesmo. Mas a gente teria que sair uma hora antes, entende? O horário ia ficar muito confuso. Então, essas barrigas todas, elas são justamente para a gente não quebrar uma cidade no meio, não quebrar um estado no meio e fazer com que uma mesma região administrativa tenha 2 horários diferentes, né? Exemplo, olha a China. O governo chinês resolveu que, apesar da China ter uma grande extensão longitudinal, de leste a oeste, ia ser muito confuso para eles, ou sei lá, porque eles decidiram que eles não queriam que o mesmo país tivesse vários horários diferentes. Então, eles resolveram que todo o país vai ter o mesmo, vai estar no mesmo fuso horário, hora de relógio, tá? Uma coisa é hora de relógio,
que é o que os fusos estabelecem. Outra coisa é a hora solar. Que horas? O meio-dia é quando o Sol está exatamente no ponto máximo dele ali de elevação no céu. Esse deveria ser o meio-dia. Só que aí eu vou ter um meio-dia para cada, sei lá, 100 metros que eu ando, porque o ângulo vai mudando, né? Então a gente estabelece qual que é a hora do meio-dia, qual que é a hora do ponto máximo, ali no meio daquela faixa de fuso e ali naqueles 15 graus, 7 graus e meio para um lado, 7 graus e meio para o outro, vai ser todo mundo no mesmo horário de relógio, beleza? Por isso que às vezes a gente fala assim, não sei se vocês já tentaram fazer essa experiência, tipo assim, se meio-dia, a gente aprende na escola, né, quando a gente é criança, se meio-dia é quando o sol tá no máximo e eu não tenho sombra, digamos assim, por que que eu tô olhando meio-dia e o sol já tá um pouco inclinado? Porque você não tá no meio do fuso. Pode ser simplesmente por isso, tá? Que a hora de relógio é diferente da hora no sol. E a China tá aí para provar isso. Porque não tá lá no leste da China, vai estar ao meio-dia com o sol, talvez não em cima da sua cabeça, mas bem mais inclinado já. Por quê? Porque isso foi estabelecido que o horário de relógio de todo mundo é quando o sol estiver no meio, lá no meio do país, e não na capital, ou não nas cidades dos cantos, tá? Então, por isso, também, esse monte por isso também não, e aí é outra questão já, né? E esse monte de corte e barriga é justamente para que uma mesma região, um mesmo país ou uma mesma região não fique mudando de horário, né? Não tenha vários horários diferentes. A gente aqui no Brasil estabeleceu 4 fusos diferentes porque a gente tem um país com uma grande extensão longitudinal, de leste a oeste. Os Estados Unidos também, né? Quem acompanha, por exemplo, basquete, NBA, vai ver que, dependendo do jogo, se é um jogo da costa leste ou da costa oeste, os horários são diferentes, porque os horários são diferentes mesmo, eles estão com os horários diferentes, certo? A gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Mas outra coisa que é legal de observar aqui na nossa América do Sul, a Argentina. A Argentina estabeleceu também que o país inteiro vai ter um fuso só, que vai ser o horário da capital. A capital, Buenos Aires, está mais perto aqui do fuso de Brasília, e aí eles estabeleceram que por mais a oeste que esteja, todo mundo vai ter o mesmo horário de Buenos Aires, todo mundo vai ter o mesmo horário da capital. Por isso essa barrigona aqui e na Argentina também. Beleza? É isso? Tem mais alguma dúvida? Bom, vou passando. Se surgir mais alguma dúvida, vocês falam. Aí, ó, esqueci de desenho. O fuso zero ali, ó, meridiano de Greenwich, a gente conta horas para mais, para leste, horas para menos, para oeste. Para menos, assim, não quer dizer que. Isso não quer dizer que Greenwich vai ser sempre meio-dia e a gente conta tanto porque as horas passam, né? A gente não tá o tempo todo às. Quanto que é? Meio-dia menos 3? 9 da manhã. A gente vai passando. Então, a gente está a menos 3 graus de Greenwich, que é em Londres. Então, se eu sei que o nosso fuso é o menos 3, eu sei que a gente está sempre 3 horas antes de Greenwich. Então, se aqui é 9 horas da manhã agora, em Greenwich já é meio-dia. Se aqui, quando aqui for meio-dia, em Greenwich, lá em Londres, vai ser 3 da tarde. Então, a gente calcula a diferença de horário assim. Não sei se vocês já se corresponderam com colegas que estão em outro país, agora com a internet, dá para fazer isso, né? E é bem legal. Eu tenho, por exemplo, uma amiga que mora em Portugal e eu sei que lá é 3 horas a mais, né? Que ela tá lá em Portugal é 3 horas a mais. Então eu sei que se eu mandar para ela uma mensagem às 10 da noite, ela provavelmente só vai me responder no outro dia, porque ela já deve estar dormindo lá às 10 da noite aqui, lá já vai ser 1 da manhã, então ela já deve estar dormindo. E aí, tanto é que às vezes eu mando para ela mensagem à noite, e, e eu recebo resposta dela de madrugada, né? Que ela já acordou lá às 3 da manhã, quando é 3 da manhã aqui, lá já é 6, ela já está acordada e ela está me respondendo mensagem, né? Então tem essa diferença, é legal observar essa diferença também.
beleza? Mesma coisa quando a gente fala, vocês já devem ter ouvido alguém falar que quando aqui é dia, no Japão é noite, e é justamente isso. Em algumas, dependendo da região, é 12 horas de diferença. Então, quando aqui é 10 da noite, lá é 10 da manhã, no Japão. Tem toda essa diferença. Né? Então, lá está de tarde, justamente. Eu tenho uma amiga que ela é daqui e ela foi para Costa Rica. Ela mora lá hoje, mas ela veio passar uns dias aqui no Brasil agora no começo do ano e teve um dia que a gente estava junto e ela dá aula particular. E ela tinha que dar uma aula online e a gente estava aqui já tipo domingo à noite, mas eles estavam lá à tarde ainda, então ela estava dando aula para o aluno que estava tendo aula lá à tarde, apesar daqui ser à noite, então é legal ver essas diferenças mesmo. Vamos lá. Então, aquilo que eu estava dizendo, as horas são negativas a oeste e positivas a leste, aumentam para leste e diminuem para oeste. Tendo o meridiano de Greenwich como marco zero. Olha aí esse mapinha cheio de reloginho, né? Então, são 6 horas lá em Londres. Paris, que está mais a leste do que Londres, um fuso para lá, vão ser 7 horas. Então, 1 hora a mais, 1 hora de diferença. Já lá em Beijing, na China, que tá, já perdi a conta de quantas horas a mais, vão ser 1 hora, certo? Não é nem a referência nesse mapa, pois é, nem a referência. A gente só tem país aí de primeiro mundo, né? Pois é, a gente já dá para ter uma ideia de quem foi que fez esse mapa, da onde veio esse mapa, não, com certeza não foi alguém do Hemisfério Sul que fez esse mapa aí, a não ser que seja ali de Sydney, provavelmente, né? Mas vamos lá. E aí, então, que horas é no Brasil, né? Justamente porque o Brasil não é referência nesse mapa, eu aproveitei isso para a gente fazer esse exercício. Se são 6 horas lá em Londres, vamos supor que sejam 6 horas da manhã em Londres, que horas são aqui em São Paulo? Se a gente está no fuso -3. Justamente, vão ser 3 horas da manhã aqui. É fácil, né? Quando a gente configura o celular, geralmente, quando a gente compra o celular e vai configurar a data e a hora, ele pede para a gente colocar que fuso que a gente está. A gente vai lá, procura Brasília, o uso do horário de Brasília, mas se a gente reparar, ele também está escrito GTM-3. Eu acho que é isso. GM, não me lembro agora, G alguma coisa, -3. Que é justamente isso, Greenwich -3, né? Isso, GMT, Greenwich Meridian Time, eu acho que é isso que significa. O tempo da linha do meridiano de Greenwich, basicamente isso, GMT -3, que é o nosso fuso, é assim oficialmente que o nosso fuso se chama, GMT -3, que é -3 a partir de Greenwich. Se a gente tivesse em Paris, seria, por exemplo, GMT +1, que é 1 hora a mais do que o meridiano de Greenwich. É assim que a gente chama oficialmente. Beleza? É isso que significa. 3 horas a menos, -3, do meridiano de Greenwich. Beleza? E a linha de mudança de data, que é o outro meridiano bastante importante. Ele fica lá do outro lado do planeta, olha lá, meridiano de Greenwich. Se a gente conseguir seguisse reto, atravessando o polo, seguindo, a gente teria a linha de mudança de data. Só que apesar do meridiano de Greenwich ser uma linha reta, a linha de mudança de data não é uma linha reta, olha lá, ela é uma linha toda tortinha, tá vendo? Por que que ela é uma linha toda tortinha? Pelo mesmo motivo dos fusos serem todos tortinhos, porque a gente está estabelecendo uma diferença entre duas regiões. A linha de mudança de data, ela tem esse nome justamente porque ela é isso, ela é uma linha de mudança de data. De um lado dessa linha é um dia, do outro lado dessa linha é outro dia, né? Olha a imagem aqui. É o mesmo horário, porque a gente está no mesmo fuso, a gente está na mesma região. Só que de um lado é um dia,
6 horas da manhã de segunda-feira, e do outro lado é outro dia, 6 horas da manhã do domingo. É louco, dá um nó na cabeça imenso entender isso, mas ela é basicamente uma convenção. Em algum momento, a gente vai contando fuso por fuso, 24 horas, em algum momento a gente vai chegar num ponto em que a gente vai ter que mudar de dia. Na verdade, a gente tem uma linha de mudança de data acontecendo todo dia, o tempo todo, em algum lugar, se a gente for pensar. Porque quando é meia-noite aqui em São Paulo, é ainda 11 horas da noite no Amazonas, né? A gente tem uma hora menos ainda, porque está mais para oeste. 11 horas da noite no Amazonas, meia-noite, 11 e meia no Amazonas, meia-noite e meia em São Paulo, São Paulo está num dia e a Amazonas ainda está no dia anterior. Faz sentido, não faz? É justamente isso que acontece. Enquanto a gente ainda está lá no Amazonas no dia, sei lá, 5 de abril, aqui em São Paulo, às meia-noite e meia, a gente já está no dia 6 de abril, né? Natália, quer falar? Pode falar. Não? Levantou a mão. Então tá bom. Então, se a gente pensar, realmente, depois que passa da meia-noite, um fuso antes da gente, um fuso, né, depois, dependendo de que ângulo que a gente olha, ainda é o dia anterior, né? E aí a linha de mudança de data, ela é essa convenção de que em algum momento a gente tem que ter de um lado um dia e do outro. E na linha de mudança de data é assim o tempo todo. Dá um nó na cabeça entender, mas eu acho que isso vai ficando mais claro. Olha só, por exemplo, essas pessoas estão lá. Esse daqui é um monumento da linha de mudança de data em Taveuni, que é uma ilha lá das Ilhas Fiji, que é uma ilha onde a linha de mudança de data corta essa ilha no meio e eles fizeram esse monumento lá para mostrar aonde que de um lado da ilha é um dia e do outro lado da ilha é outro dia. Deixaram essa ilha ali cortada, a linha toda torta para não cortar nenhum lugar no meio, mas essa ilha ela cortou no meio porque eles quiseram que fosse assim. E o pessoal tá lá, né, no monumento. Quem tá aqui do lado direito tá num dia, quem tá do lado esquerdo tá em outro dia, quem tá no meio tá metade num dia, metade no outro. Mas as pessoas estão lá normal, ninguém entrou no buraco de minhoca, ninguém tá sentindo que tá viajando no tempo, tá tudo ok. É só uma convenção mesmo, beleza? Inclusive, eu não sei se é aqui, tem alguns exercícios eu passo para vocês. Se não tiver aqui no slide, vai ter na lista de exercícios em que a gente tem que calcular justamente essa passagem da linha de mudança de data. Tem um livro do... Esqueci o autor agora, mas tem um livro que se chama A Ilha do Dia Anterior, que é justamente um cara que está num barco olhando para uma ilha, e na ilha é outro dia, porque ele está justamente ali em cima da linha de mudança de data. Beleza? Como que a gente faz para conceber isso um pouco melhor? Todo ano, no ano novo, lá à tarde, tipo, depois do meio-dia, começa a aparecer notícia, já é ano novo na Austrália. Com certeza vocês já viram isso em algum lugar. Todo ano, a mesma coisa. Já é ano novo na Austrália. E esse ano, que mesma coisa lá, essa notícia aí de dia 31 de dezembro, já é 2021 na Austrália, Nova Zelândia e em Samoa. O que isso significa? Quer dizer, esses lugares, olha só, eles aqui, Austrália, onde que ela está no mapa. Austrália, Nova Zelândia e as ilhas Fiji, que estão mais ou menos por aqui. Olha a linha de mudança de data, ela está aqui, ó, no final aqui do horário mais 12, né? E no limite aqui do menos 12. São esses países que eles estão muito próximos da linha. Eu também gosto desse meme. Eles estão muito próximos aqui da linha de mudança de data. Então, conforme chega um novo dia, eles são os primeiros lugares do planeta em que vão estar nesse novo dia. Então, essa notícia todo ano de já é ano novo na Austrália é justamente para falar que aqueles lugares foram os primeiros lugares a entrar nessa nova data, onde essa nova data está valendo, esse novo dia está valendo. Então, são os primeiros lugares a entrarem no ano novo, num novo ano. Os últimos lugares vão ser aqui, lá, o Alasca, que já está ali na ponta, e
a Ilha de Páscoa, que é mais ou menos por aqui, aí não tem muita coisa aqui para o Pacífico, tem mais água, mas as ilhazinhas que estão ali do outro lado vão ser os últimos lugares a chegar no novo dia. Eu sempre fico pensando nisso, às vezes eu tenho uns pensamentos meio apocalípticos, eu fico pensando, se o mundo fosse acabar num determinado dia e horário, o mundo vai acabar às 6 da tarde do dia 21 de dezembro, sei lá. Às 20, às 6 da tarde, de que fuso? Eu fico pensando. Então, será que o mundo vai acabar primeiro lá na Austrália e depois ele vai vir acabando, né, de país em país? Talvez dê tempo da gente fazer alguma coisa até 12 horas se passaram desde que o mundo começou a acabar lá na Austrália, sabe? Fico pensando nessas coisas. Mas é uma forma aí da gente pensar na passagem do tempo mesmo, né? Como é que a gente tem essa diferença de horários mais para oeste e mais para leste, beleza? Então, seguindo. Aí a questãozinha, vamos tentar resolver ela. Bom, ao longo do meridiano 180, é claro, esse meridiano é o meridiano 180. Se o meridiano de Greenwich é o meridiano zero e até dar a volta e chegar nele a gente vai ter que completar o 360, até a metade do caminho, que é o outro meridiano, a linha de mudança de data, 180 graus, certo? Então, ele é o meridiano 180, apesar de ele se chamar também linha de mudança de data, a gente também chama ele de meridiano 180. Bom, porque Greenwich é zero. Ao longo do meridiano 180, no Oceano Pacífico, encontra-se a linha internacional de mudança de data, olha ela aí. Quando for meio-dia em Greenwich, será meia-noite na linha internacional de mudança de data. E lá, um novo dia estará se iniciando. Considere que na localidade B, aqui, ó, assinalada no mapa, sejam 11 horas de domingo do dia 22 de junho. Nessas condições, na localidade A, também assinalada no mapa, o horário, o dia da semana e o dia do mês de junho do mesmo ano serão, respectivamente, e aí tem lá as alternativas. Bom, primeiro a gente precisa saber que o horário a gente nem precisa saber tanto, né? Ele tá falando lá, sejam 11 horas de domingo, mas na alternativa. Ah, não, ele tá falando horário sim. A gente precisa saber que horário que vai ser. Primeira coisa, eu não gosto muito desse mapa porque ele confunde um pouco, mas se vocês observarem, onde está o pontinho do B e onde está o pontinho do A, eles estão em fusos diferentes ou eles estão no mesmo fuso? Essa é a primeira coisa a se observar. Vejam, as linhas azuis são as linhas de mudança de fuso. E a gente sabe que elas têm mais ou menos a mesma largura. Olha lá, a gente tem duas opiniões diferentes. Quem está falando, Natália está falando que é no mesmo fuso, Maria está falando que é em fusos diferentes, aí também. Então, eles estão no mesmo fuso, no mesmo, justamente por causa das bolinhas. A bolinha que representa B está no mesmo fuso da bolinha que representa A. Elas estão entre as mesmas linhas azuis. Olha só, a linha azul aqui desse fuso e a linha azul aqui que representa o limite, aqui, do outro lado. Então, elas estão dentro do mesmo fuso. Né? Essa questão, ela confunde bastante, ela é um pouco pegadinha, por isso, né? A gente tem que saber ler mapa, inclusive eu estou querendo dar uma aula sobre leitura e interpretação de mapas, que é justamente para a gente desvendar essas coisas, né? As linhas azuis, elas estão representando uma coisa, elas estão representando os fusos, e eles estão entre a mesma faixa, então eles estão no mesmo fuso. Então, ainda é o mesmo horário, tá bom? Então, se são 11 horas do domingo, são 11 horas também. Já dá para a gente eliminar 3 alternativas aí, certo? Bom, e aí a questão agora é um dia antes ou um dia depois? Certo? E aí é que a gente precisa se lembrar que sentido que a Terra gira, para que lado que a gente vai, que é um dia ou outro. E a gente está vendo que horas para menos, conforme a gente vai para o oeste, e isso, gente, independente de ser linha de mudança de data ou qualquer lugar do planeta que a gente tiver, se a gente vai para o oeste, a gente tem horas a menos. Se a gente vai para leste, a gente tem horas a mais, beleza? A mesma coisa vai acontecer com o dia, até a minha cabeça dá nó quando eu penso em linha de mudança de data. Bom, tentando lembrar aqui
E no da Austrália, é um novo dia na Austrália. Para que lado que está a Austrália aqui da linha de mudança de data? Vocês lembram? A Austrália vai estar aqui a oeste da linha de mudança de data. Então, é um dia novo a oeste. Então, se é um dia a mais para oeste, qual que é a alternativa correta? Gente, dá um nó na cabeça essas questões. Linha de mudança de data sempre dá um nó na cabeça. Dá um nó na cabeça de vocês? Normal. Dá um nó na minha cabeça também. E eu trabalho com essa questão já há 3 anos. Vamos ver? Certinha, manda a alternativa B. Então, vai ser no sábado. A gente estava lá no dia 22. A gente tem, então, o dia 21. Dá um nó na cabeça, né? Mas vocês acertaram. É isso aí mesmo. Então, a alternativa correta é a alternativa B. 11 horas, que a gente já tinha visto, do sábado, dia 21. É, a gente vai fazer essa aula de leitura e interpretação de mapas. Não é? Então, o fuso horário é... Ah, sim, é. Mais ou menos por aí. Justamente. Essa questão, ela é da FUVEST, se não me engano. Não me lembro agora. Não me lembro de qual vestibular que é essa questão. Mas ela dá um nó na cabeça por causa disso. O fato de a gente já ter eliminado 3 e a gente ter ficado só querendo saber qual que era o dia, já ajudou a gente bastante, né? Então, às vezes é isso. Às vezes a questão confunde a cabeça, dá um nó, como essa tá dando um nó na cabeça mesmo. E a gente tem que ir eliminando e chegando até onde a gente sabe, beleza? Conforme for depois a gente volta nela, eu acho que ela vai estar lá no caderno de questões também. A leste da linha de divisão é um dia anterior. A leste do dia é um dia anterior, sim, porque a gente muda de data quando a gente cruza aí de oeste para leste, beleza? Na minha cabeça, essa questão confunde principalmente porque eu estou acostumada a ver o planeta do outro lado. A gente está acostumada a ver o planeta a partir do meridiano de Greenwich como um meio ali do mapa, né? E aqui a gente está vendo de outra perspectiva. Por isso dá um nó na cabeça mesmo. É uma questão de exercitar e principalmente da gente ter noção de norte, sul, leste, oeste. Eu acho que esse é o principal ponto aí para a gente absorver, né? O que é leste, para que lado está o leste, para que lado está o oeste. A linha de mudança de data, ela dá um nó na cabeça mesmo. Eu vou passar alguns exercícios para vocês. Eu espero que com os exercícios fiquem mais claros. E aí a gente vai tirando dúvidas conforme ainda houverem dúvidas. Mas a linha de mudança de data dá um nó na cabeça mesmo. Mas é isso. É só se lembrar da Austrália, que está pertinho ali da linha de mudança de data, que é um novo dia lá, e se lembrar isso de como a Terra gira. Bom, eu vou seguindo, e aí a gente volta nisso conforme for. Só porque eu queria terminar esse conteúdo hoje, e eu acho que vai dar tempo. Bom, ainda falando de horas, os fusos do Brasil. O Brasil é dividido em 4 fusos. Então, é loucura. Quando um barco atravessa a linha de mudança de data, a gente tem que considerar que ele está mudando, viajando um tempo, digamos assim, mudando de um dia para outro, avançando um dia ou subtraindo um dia. Tem toda essa conta aí que entra na logística das coisas. É bem maluco mesmo. Quando a gente está só aqui, no nosso país, que tem a diferença de fusos, ainda às vezes dá um nó. Imagina quando a gente está mudando de dia e não só de hora, né? Mas beleza, vamos lá. Então, o Brasil, desde 2013, ele é dividido em 4 fusos. O fuso oficial é o fuso lá -3, que é o fuso do horário de Brasília, que é onde a maior parte do Brasil aí está. Pelo menos a maior população, com certeza, tá nesse fuso de Brasília, que é o fuso -3. A gente tem o fuso das ilhas, que tem lá Fernando de Noronha,
São Pedro e São Paulo e o Atol das Rocas. Essas ilhas ali no Oceano Atlântico a gente tem 1 hora a mais. E o fuso aqui, que a gente chama o fuso de Manaus, que tem aqui o Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Roraima, 1 hora a menos. E lá no Acre e numa pontinha, algumas cidades ali do Amazonas, a gente tem 1 hora a menos ainda, né? Que é o fuso, não sei como que ele chama, deve ser de Rio Branco, por causa da capital do Acre. Então, a gente tem 4 fusos no Brasil, e isso a gente pensa, tá, tudo bem, tanto faz. É importante, quando a gente viaja para um outro estado, uma vez eu fui para o Mato Grosso e tinha que ficar arrumando o relógio lá, que o horário é diferente. E olha só, um exemplo que eu acho bem legal de trazer para a gente ver qual que é a diferença de fusos no Brasil é as provas do Enem. As provas do Enem começam no mesmo horário, ao mesmo tempo, no Brasil inteiro. Mas a gente não tem o mesmo horário no Brasil inteiro. Então, a prova começa em horários diferentes dependendo do estado em que você está. O Acre é esquecido, a gente esquece que tem um fuso diferente no Acre, são 2 horas de diferença daqui de São Paulo, né? Então, eu trouxe essa imagem aí, que é sobre a abertura dos portões da prova do Enem em cada estado. Então, no Acre e em 13 municípios do Amazonas, a gente tem a prova iniciando às 11h30 da manhã, um horário bastante diferente, né? Porque aqui a gente sabe que geralmente as provas começam às 13 horas, certo? Eu não entendi. Agora eu fiquei pensando, por que essa meia hora de diferença? Vou verificar e depois eu conto para vocês. Mas é só para demonstrar que a gente tem, olha lá, a abertura dos portões às 10, lá no Acre, às 11 no Amazonas, Mato Grosso do Sul, e ao meio-dia aqui no estado de São Paulo e nos demais estados aí do leste do Brasil. Coisa interessante a se notar, o Mato Grosso do Sul está aqui do lado nosso, do estado de São Paulo. Vejam só, estado de São Paulo aqui, né? Falando do estado de São Paulo, acredito que a maioria aqui é do estado de São Paulo. Mato Grosso do Sul faz divisa. Para quem é do Oeste Paulista, ou tem família no Oeste Paulista, eu tenho, Mato Grosso do Sul está ali do ladinho. E é um horário diferente, é 1 hora diferente. Você só atravessa uma ponte, né? Sobre o Rio Paraná, atravessa uma ponte para o estado de São Paulo, para o estado do Mato Grosso do Sul, e mesmo assim do outro lado da ponte, a gente está com 1 hora a menos, a gente volta no tempo, digamos assim, tem 1 hora de diferença, beleza? E é só uma ponte que a gente atravessa, nem é uma distância tão longa assim. Então, só para demonstrar, né, onde que está esses limites de fuso, são linhas imaginárias mesmo, são bem tênues. E por que a linha de fuso está na divisa entre os estados? Justamente porque a gente não tem no mesmo estado 2 horários diferentes, beleza? Pode ver que todas as linhas são nas divisas de estado mesmo. Se a gente fosse pegar reto, a gente ia ter o Pará, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul dividido em 2 horários diferentes, beleza? Bom, e sobre o horário de verão. A gente não tem mais horário de verão, até isso o Bolsonaro nos tirou. A gente tinha horário de verão até uns 2, 3 anos atrás, e agora a gente não tem mais. Qual que é a função do horário de verão? Durante os meses de verão, alguns países, não era só no Brasil que tinha horário de verão, alguns países e regiões estabelecem adiantar seus relógios em 1 hora para maior aproveitamento da luz do sol. Por quê? Eu falei para vocês que a gente tem uma grande diferença de duração dos dias e das noites conforme mais longe a gente está da linha do Equador, certo? Olha só. Até coloquei aqui essa questão. É possível estabelecer uma relação entre países e regiões que adotam e não adotam horário de verão, olhando para esse mapa, né? Se a gente colocar a linha do Equador aqui, vocês percebem que nenhuma região que cruza a linha do Equador tem horário de verão, só os que estão mais distantes. Aqui no Brasil mesmo, o horário de verão valia para o Sudeste, Centro-Oeste e Sul. A gente não tinha horário de verão no Nordeste e no Norte, porque não faz sentido você estabelecer uma mudança de horário para ter maior aproveitamento da luz do sol numa região em que a luz do sol bate mais ou menos na mesma quantidade todos os dias do ano, né?
sim, e sim, aonde a gente tem maior diferença de duração entre dia e noite. Então, o horário de verão, que eu também amava pra caramba, era justamente para isso, para a gente ter o maior aproveitamento. A gente tira uma hora lá da manhã e bota ela à tarde, né? A gente adianta o relógio. Em vez da gente ter luz do sol bem cedo, onde está todo mundo ainda dormindo, a gente vai ter mais luz do sol no fim da tarde, onde está todo mundo acordado, fazendo suas atividades e aproveitando melhor o dia. Qual foi o argumento para terem eliminado o horário de verão no Brasil? O argumento foi de que o horário de verão foi estabelecido para uma questão de consumo de energia elétrica mesmo. A gente usa mais energia elétrica quando está todo mundo acordado, que é entre a tarde e a noite. De manhã cedo, muita gente ainda está dormindo, então não se consome tanta energia elétrica. Então, a gente precisa ter mais tempo de luz para que as pessoas não precisem acender as luzes de casa tão cedo, elas possam acender a luz de casa mais tarde, e assim a gente teria uma economia de energia elétrica. Por questão aí também de a nossa energia elétrica, ela é proveniente principalmente de hidrelétricas, né? Então, depende aí da quantidade de água nos rios, se a gente tem menos quantidade de água nos rios, a gente tem menos força para gerar energia elétrica. A gente tem até essas questões de bandeira vermelha, bandeira amarela na conta de luz, vocês já repararam, né? Que dependendo da época do ano, se tem mais chuva ou menos chuva, eles aumentam o preço da energia elétrica, forçando a gente a economizar, porque os rios estão com a capacidade baixa e não vão conseguir produzir tanta energia elétrica. Numa aula sobre fontes de energia, a gente fala um pouco melhor sobre isso. Mas basicamente é isso, né? A gente tem que economizar energia em algumas épocas do ano. E aí chegou essa conclusão que a gente utiliza energia elétrica de forma diferente hoje. Antes, quando o pico de consumo de energia era no fim da tarde, que é a hora que está todo mundo chegando em casa, liga a TV, acende luz, vai tomar banho e tudo, hoje a gente consome energia elétrica por igual ao longo do dia inteiro, com ar-condicionado, ventilador, com aparelhos eletrônicos, não tem mais esse pico no fim da tarde. Esse pico está distribuído e a gente consome energia elétrica pra caramba, mas distribuído ao longo do dia. E é por isso que tiraram o horário de verão, porque não fazia mais sentido a gente ter uma hora mais no fim da tarde. Eu gostava pra caramba do horário de verão, eu achava que era bem legal pra gente ter uma hora mais de lazer, mas ninguém pensa no lazer, né, do trabalhador, então, tanto faz, por isso que eu não gostei muito de ter tirado. Por isso que eu falo, até isso o Bolsonaro nos tirou. Enfim, e aí a gente tem vários países que têm horário de verão justamente para aproveitar. É importante para eles que não tenha tanta luz do sol às 4 da manhã, mas sim às 5 da tarde, né? Então, eu tenho o horário de verão para maior aproveitamento da luz do sol. Beleza? O horário de verão no Brasil existiu por diversos anos e a partir de 2019 foi extinto, né? E aí é isso que eu estava falando. O principal argumento para a medida é de que nos dias atuais o horário de verão não é mais eficiente para cumprir a função de economia de energia. Esse gifzinho, ele mostra como que eram as diferenças de fusos com o horário de verão e sem horário de verão. Porque como o horário de verão não era estabelecido no país inteiro, a gente tinha essa questão aí de, dependendo do fuso que a gente está no Brasil, a gente, em vez de ter uma hora de diferença, a gente vai ter duas, né? Por exemplo, eu estive em Manaus uma vez, ainda tinha horário de verão, e era horário de verão aqui no estado de São Paulo, e no Amazonas não, porque no estado da região norte não tinha horário de verão. E eu queria ligar para minha mãe, e eu esquecia que, na verdade, agora não era uma hora de diferença, eram duas. Porque aqui estava o horário de verão e lá em Manaus não estava. Então, eu lembrava de ligar para minha mãe às 10 da noite, só que aqui já era meia-noite, 2 horas de diferença, não mais uma, né? Por causa do horário de verão. Então, tinha essa questão também, né? Agora a gente não tem mais horário de verão, então continua a diferença de fuso sendo só de uma hora em qualquer época do ano. Beleza? Bom, e aí, para encerrar a nossa aula, olha só, cronometradinha. Agora que a gente já sabe como é que a luz do Sol ilumina o nosso planeta de formas diferentes aí, não só ao longo do ano, mas ao longo dos dias, a gente sabe a diferença da luz do Sol em cada
localidade, né, de acordo com os fusos horários, o que tem de errado com esses comentários? Vamos lá. Terra, metade dia e metade noite, vista do espaço. O Sol está iluminando de um lado e o outro lado ainda está escurinho, certo? Ou já está escuro, né? Porque aqui a gente está olhando leste e oeste, beleza? E o que tem de errado com esses comentários? Vamos lá. Penso como seria se alguém ficasse no meio dessas metades. Ok. Como eu faço para morar bem aí na divisa entre dia e noite? Gente, dá para morar num lugar em que é eternamente divisa entre dia e noite? Imagina ficar situado num lugar que é metade dia e metade noite, né? E o outro aqui, não estou vendo a parte da tarde. Tipo, é dia de um lado e noite do outro. Gente, faz sentido esses comentários? Agora que vocês já sabem tudo isso, vocês podem rir um pouquinho desses comentários junto comigo. Vai lá. E quem mora bem no meio dessa linha vai ficar sempre de tarde? Então, tá vendo que geografia é importante? Para vocês não passarem vergonha na internet, falando coisas desse tipo, né? Até como, apagar o nome das pessoas, porque, gente, era só pensar um pouquinho para você perceber que não existe um lugar que é assim o tempo todo, a Terra gira, né? O mundo dá voltas. Né? Enfim. E aí é isso, fim da aula de hoje. Para lembrar dessa aula, quem quiser ou quem já viu o filme Interestelar, só para lembrar, não tem exatamente a ver com essa aula, mas ele é um filme bem legal, e ele vai falar aí da diferença do tempo nos planetas, ele faz a gente lembrar o movimento de rotação e translação. Música, que eu recomendo para vocês, O Mundo Não Para de Girar, Garotos Podres, quem gosta de um punk rock vai curtir, não sei, não acho que Garotos Podres não é uma banda muito famosa, né, mas para quem curtir um rock, o mundo não para de girar, eu mando para vocês lá no grupo também. E aquele lance do Já Anoiteceu Aí, se vocês têm amigos que moram em outro país, ou outra cidade mesmo, bem longe de distância, que nem a gente tem um colega aqui que mora na Praia Grande, e alguém que mora lá pro lado de Ribeirão Preto, fazer esse exercício do e aí, já anoiteceu aí? Pergunta, né? Lembra de algum amigo que mora longe? Pergunta que horas são lá. Ou se o sol já se pôs, se o sol já nasceu, se vocês estão no mesmo fuso horário, né? Para a gente fazer esse exercício de ver como que a Terra gira e o Sol bate diferente, vai se pôr, vai nascer em horários diferentes, dependendo de que lugar você está. Beleza, gente? Fim da nossa aula de hoje. Consegui até o fim, tá vendo? Adoro dar aula para vocês, até melhorei dando aula para vocês, estou me sentindo bem melhor agora. É bom fazer o que a gente gosta, né? Eu que agradeço a presença de vocês. Mandem suas dúvidas e chama lá se precisar. Ai, que bom que você acha. Obrigada, Daniele. Se ficou alguma dúvida, vocês chamem. Vejam os plantões também. Vou passar uma lista de exercícios, vou colocar lá no Classroom assim que possível, junto com o material das aulas. Vou mandar algumas coisas aleatórias, mando lá no grupo também. Vou mandar a música, só para descontrair. E até semana que vem, gente. Boas aulas para vocês. Vou encerrando a gravação. Tchau, gente. Obrigada pela presença, obrigada pela aula e até semana que vem.